Boa noite, bora conversar. Eu estava aqui, esse tema já era uma pauta que eu queria trazer nessa caminhada do Bora Conversar, que em março vai completar 3 anos. Então, assim, a gente tem essa caminhada bonita dentro dessa história que eu fui construindo no início, né, do isolamento social. Eu sempre começo falando, explicando, porque sempre tem gente nova chegando aqui para os nossos encontros, não é? Que eles começaram no início do isolamento social. Eu tive uma crise de ansiedade e comecei a chamar os meus amigos, já que a gente não podia se encontrar, né? Era cada um no seu canto, né? Num esquema de live, para que cada um falasse, compartilhasse como é que estava sendo passar por aquilo, passar por aquele momento. Então cada um veio aqui, eu fiz uma semana inteira, todo dia. E aí era um papo de 15 a 20 minutos. E aí um falou, Fábio, eu estou lendo um livro, estou vendo uma série. E aquilo foi um afago naquele momento. Você imagina, você ficar sozinho em casa e sem poder sair. Então aquilo foi um afago. No decorrer, uma amiga minha, Fábio, olha, eu vou lançar um livro, eu quero falar com você. Posso ir lá? Vambora. E os temas foram surgindo. Fábio, poxa, por que você não aborda esse assunto? Eu tenho um amigo psicólogo que pode ir lá. Eu tenho uma advogada, chama ela para ir lá. E aí a gente começou a trazer os assuntos e fazer o convite para bater papo, para conversar. E foi assim que começou o nosso Bora Conversar. Eu estou muito feliz porque o que me move, né, o que me incentiva a continuar a fazer o Bora Conversar é exatamente por isso. É a oportunidade de cada semana ter um assunto diferente para abordar e ter a possibilidade que aí é a chavinha, é o diferencial. Chamar só quem eu gosto, quem eu admiro, quem eu acompanho. Então é um privilégio, né? Porque uma coisa é você tem que às vezes entrevistar e conversar com pessoas que você não se identifica muito, que você não gosta, que você não vai com a cara. É o papel do jornalista, peraí. Mas no meu caso não, no meu caso eu fico numa zona de conforto, porque eu só chamo quem eu quero conversar. E eu fico tão feliz porque quando eu faço o convite e a pessoa aceita de pronto, que é o caso das minhas convidadas que vão estar aqui comigo para bater papo dentro desse tema, que é o etarismo. Eu vou começar falando do Fábio aqui, né, do Baeta. Mas eu sei que eu estou falando dentro da minha zona de privilégio, como homem. Mas já a gente continua. Eu estou falando isso porque eu cheguei aos 40 anos no último domingo. E eu estava fazendo um saldo da minha vida. E aí eu falei, cara, e eu estou falando isso porque eu vou emendando um assunto no outro. Eu estou falando isso porque eu devia ter uns 23 anos, eu tive a oportunidade de ficar com alguém mais jovem. E não fiquei exatamente por isso. E a minha mãe, ela passou pela mesma situação. Minha mãe devia estar chegando, minha mãe já não está mais aqui, está no plano astral. Ela devia estar nos seus 50 anos, e um cara de 32 ficou louco com ela, louco. Mas ela queria ficar, mas a preocupação dela é o que vão falar ao meu respeito. Veja só. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou com 40, né? Com 40, se eu tivesse essa minha cabeça de 20, lá com 20 anos, claro que eu ia deitar e rolar. O que é? O que é isso, né? A gente vai se colocando dentro de lugares e de situações. O que você que se coloca? Eu vou citar aqui algumas frases que provavelmente você já escutou. Lembrando que eu estou falando da minha zona de privilégio como homem. Mas a gente sabe que para a mulher o negócio ainda é mais... Outro exemplo aqui meu. Falei assim, eu estou ficando com o cabelo branco, vou pintar meu cabelo de acaju. Brincando. Mas não, Fábio, grisalho, você vai ficar ótimo. Eu já escutei uma mulher falando para outra, seu cabelo está branco, você não vai pintar mais o cabelo? Então são coisas que você vai repetindo, que você vai perpetuando, e está na hora, eu acho que nunca é tarde de você se questionar o que é, não é? Eu vou falar aqui algumas frases, tá? Jura que você tem essa idade? Qual o segredo para você estar tão conservada? Vem cá, desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? São perguntas, primeiro que tem um cunho aí, que parece que envelhecer é algo ruim. Uma frase, uma reportagem que me chamou muita atenção, e foi daí que veio o start, eu falei, eu vou falar
sobre etarismo no Bora Conversar. Foi na posse do presidente Lula, né, a Lu Alckmin, esposa do Geraldo Alckmin. Você já deve, eu acho que quem acompanha a rede social deve ter olhado. Boa noite, Bruno, tudo bem? Você deve ter olhado aí nas redes sociais, em vários sites, elogiando a idade da Lu Alckmin, dizendo assim, ela não aparenta ter 72 anos, ela está muito bem para essa idade. Aí você vai olhar assim, poxa, que elogio bacana, né? E desde então, nas minhas redes, eu comecei a compartilhar vários posts, publicações, opiniões de mulheres falando. E aí teve um rapaz que me chamou no privado e falou assim, mas é muito fácil ela aparentar essa idade também, né? A mulher cheia do dinheiro. Aí eu falei, olha, pode até ser. Mas eu discordei dele. Eu falei assim, eu discordo de você, porque você está esquecendo de um lugar que é o seu bem-estar, você estar bem, né? Você se reconhecer dentro daquela idade e estar bem com você. É um exercício, é um aprendizado diário, diga-se por sinal. E qual é o exercício que você tem feito com você? Para você, por você. A gente se coloca em lugares com pessoas que você permite. Por exemplo, de novo eu vou me citar, tá? Mas daqui a pouco vem uma mulherada aí de responsa para poder falar. Eu detesto essa palavra velho. Eu estou riscando ela, já usei, mas estou riscando ela do meu vocabulário. Sabe por quê? Porque velho não é aquilo quando você tá ruim, estragou e você joga fora? Por que eu vou chamar alguém de velho? Por quê? Eu tenho até um amigo que eu estou repensando se ele vai continuar sendo amigo, que ele tem essa brincadeira de mau gosto de ficar falando, Fábio, você tá velho gago. Por quê? Por que eu tenho que ligar a idade a algo ruim? E não a sapiência, né? A serenidade, né? Por que não? Bora conversar com a psicóloga Gisele Zig. Ela também eu encontrei um achado, tá certo? Ela tem lá no YouTube o canal onde ela fala sobre muitas coisas ligadas ao comportamento. Quando eu achei ela falando de etarismo, eu falei, gente, ela está sendo didática. Bora conversar. Mandei o recado e ela de pronto aceitou. Então, te faço esse convite aqui nessa próxima hora, a perguntar, a questionar, opinar. Tem tá nessa direção aqui, um balãozinho com pontos de interrogação. Você manda teu comentário, você manda sua pergunta e participa com a gente. E não para por aí. Dentro desse papo, ao longo do nosso papo, vai entrar aí a Ana Lino, que após os 60 se reinventou. E eu tô olhando o Instagram dela, babando. A Ana, que vontade de te conhecer assim, pessoalmente. Que energia bacana. Tá? Então, assim, eu tenho feito aqui nessa caminhada do Bora Conversar várias lições. Acredito que vou ter várias aqui com a Gisele e com a Ana. Mas a primeira de hoje, pra gente aqui, tá certo? Vamos riscar essa palavra velho do nosso vocabulário. Tá certo? Bahia tá aqui quarentão de responsa. Ainda tá dando um caldo. E você? Bora conversar. Deixa eu botar aqui a Gisele para dividir. Agora foi. Ela vai entrar aí comigo. Tá? Bora conversar. Manda pergunta, manda teu comentário. Etarismo. Opa! Gisele, tudo bem? Oi, boa noite! Que Gisele, apresentação bonita, hein? falo muito, né? Eu gosto, eu também falo. Vai ser uma luta hoje, uma briga de línguas. Gisele, vem cá. Eu queria te agradecer, porque de pronto, energia boa, assim, quando eu olhei você, que eu faço isso, eu tenho esse trabalho dentro da rede social. É o que eu falei lá no início, né? Eu só chamo quem eu gosto, quem tem aquela ligação, né? E foi exatamente isso que eu senti quando eu estava fazendo a minha busca. Quando eu olhei você, eu falei, é ela. Ah, que bom! O tema, porque eu queria falar desse tema, e vi você falando de uma forma tão simples. Gente, vai lá no canal da Gisele, vocês vão entender o que eu estou falando. De uma forma tão simples, objetiva, sobre um tema que machuca tanta gente, que paralisa tanta gente ao longo da vida. Quando chega numa certa idade, você diz assim, olha, eu adorei o que você falou sobre você, tá certo? Eu acho que... Então, parabéns para você que fez domingo e eu faço segunda que vem 50 anos. Aquariano se atrai. Olha lá, eu
falei isso pro meu filho, eu falei, ele é aquariano, acabei de falar. José, antes da gente começar a falar, eu queria que você se apresentasse, falasse aí onde fica seu consultório, como é que a gente faz para te achar, porque eu tenho certeza que daqui vai sair muita gente aí te procurando. Fala um pouquinho de Que você, do bom. trabalho. Bom, eu sou psicóloga, desculpe, eu sou psicóloga, eu tô acho que com 28 anos, 26, 27, 28 anos de profissão, né? Fui professora, que era meu sonho, era dar aula numa universidade, desde que eu olhei a minha professora de fenomenologia. E eu entendo a fenomenologia, o existencialismo, como um modo de vida muito mais sereno, muito mais tranquilo. E eu penso que quando eu sei disso, eu preciso passar isso para o outro. E para quanto mais pessoas eu puder passar, que eu digo, é a sementinha da liberdade. E é nisso que eu me pauto para poder falar sobre etarismo e tudo mais. Então, assim, a partir do momento em que eu fui picada pela questão da liberdade, eu resolvi abrir um canal em 2021 para poder ajudar as pessoas a serem livres e a voltarem a questionar sobre as coisas que a gente tem recebido. É isso que eu faço. O meu canal é voltado mesmo para reflexão. E eu digo, é autoconhecimento. É isso. Para a base de todas as coisas e de todos os caminhos. Eu parei de dar aula por uma questão de estresse, não deu mais. E então eu resolvi ampliar isso. Eu acho que eu atinjo muito mais pessoas com o canal, né? Mas você tem um consultório. Tenho em Araraquara, eu tenho um espaço, na verdade, que nós somos em 3, né? E eles atendem online, eu atendo presencial e eu dou supervisão online, né? E todos sob a minha supervisão. Então, quando chega via canal, esses meninos, quem chega fala comigo, eu encaminho para os meus psicólogos e aí eu dou supervisão para os casos, né? É assim que a gente trabalha. Em Araraquara, interior de São Paulo. Você é de Araraquara? Não, eu sou de São Carlos, que é uma cidade vizinha, mas como a universidade que eu dava aula era aqui, eu mudei para cá. E aí me estabeleci, estou aqui longe da praia, sofrido para mim, muito sofrido. Mas estão aí, faz já 12 anos que eu estou aqui. Beijo, Gisele. Tem uma galera aqui dizendo assim, beijo, maravilhosa. São os meus ex-alunos. Bruno tá aqui, boa noite. Dalila, 2 lindos, muito obrigado. Amada. Então, são minhas ex-alunas. Eu tenho as minhas Giselinhas, sabe? Então, olha, o convite está feito. A gente vai começar o nosso papo aqui. Quem quiser, de novo, participar, mandar pergunta, fazer um comentário, bolinha, eu acho que está nessa direção aqui, bolinha com ponto de interrogação, fica melhor para visualizar quando você manda aqui, porque a gente vai começar a papear e nem sempre eu vou ver passar. Então, se mandar ali, fica muito mais fácil. E daqui a pouquinho, claro, para dividir tela com a gente. Gisele, o que me chamou muito a atenção quando eu fui falar desse assunto, eu até conversei com você sobre... vem cá, a imagem tá boa. Tá ótimo, eu aumentei o volume, só que estava baixo. Então, essa matéria, essa reportagem... e fica à vontade, Gisele, para mandar beijo aí para sua galera, tá? A Dalila lá, ela tá lá, Isabela Lotes, Roberta Borges, querida, seja bem-vinda, viu? Bom, fala. O que me chamou muito a atenção foi essa matéria da Lu Alckmin, eu até mandei ela para você. E aí eu compartilhei, e eu escutei alguns comentários falando assim, mas ela tem dinheiro, né? Mas não eu fui ver. Que a gente está falando. Quer dizer, não é sobre isso, né? Porque o dinheiro ele aumenta, não há dúvida nenhuma, as possibilidades. Mas isso não quer dizer que você vai estar bem com você, né? Ao contrário disso, às vezes, porque você vai ter recursos para poder fugir, né, de uma coisa que é o que eu digo.
É natural a gente envelhecer. Eu vou já logo de cara te colocar assim uma coisa que você falou na entrada, que foi, eu detesto essa palavra velho, mas a velhice, o velho, é um Pode me corrigir. fato. Então, porque eu acho que a partir do momento em que a gente consegue aceitar a velhice como um fato da vida, maravilhoso, porque quer dizer que a gente viveu, o velho deixa de ser algo pejorativo. Então, eu acho que o caminho para a gente, é o que eu penso, tá? Você pode rebater isso comigo. Mas o caminho que eu penso que vai nos livrar do etarismo é justamente a gente aceitar a nossa velhice, a gente aceitar que fica velho e pronto. E o que você está falando, eu falei lá no início, estou retirando tudo que eu falei, tá bom? Quem estava aí desde o início, então estou retirando tudo. Estou aprendendo. E o que você está falando, eu estou refletindo. Quando eu Tá estou fazendo dizendo sentido? então, eu me coloco realmente dentro desse lugar. Por que eu não gosto? O que me irrita tanto? Né? E também depende da forma com que isso é colocado para você. Quem está te chamando assim? Como é que Uhum, está sendo? Como é que você está escutando isso? Então, eu retiro tudo. sim. Bruno está rindo. Então, ó, eu retiro É, o tudo que eu Bruno, Bruno, querido. Ah, falei. E como é, Gisele, que a gente faz esse movimento que, às vezes, essas frases que você citou lá no vídeo, que eu citei aqui, a gente está falando sobre isso, a gente está despertando, mas por quantas vezes a gente já não repetiu em algum momento? mas muito. Eu lido comigo isso o dia todo quando eu me olho no espelho, com o meu próprio etarismo. É uma coisa, porque eu penso assim, ó, eu falei para você, eu estou pensando sobre isso faz muito tempo. Na verdade, de que eu comecei o canal, porque vem essa história da beleza da alma, porque... Então, peraí, deixa eu começar. Tem uma imagem minha da infância, da Irene Ravage, né? No TV Mulher, em 1983, ela completando 40 anos, dizendo, 83, veja bem, falando para Marília Gabriela, quando uma pessoa, uma mulher faz 40 anos, ela se torna transparente para os homens. E você sabe que isso gravou? Isso ficou na minha mente, porque eu pensava, meu Deus, e se eu chegar aos 40? E se aos 40 eu estiver sozinha? Olha, como vem de uma conversinha lá atrás, sabe? E aí você vai olhar toda a história que eu percorri, de alguma forma, aquilo que foi dito lá atrás, de que, olha, quando você ficar mais velha, você vai ficar transparente para homem, afetou a vida toda. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo hoje, que é falar sobre, com naturalidade sobre a velhice. Deixar a pessoa ser é uma forma da gente mudar essa cultura que vem, né, desde lá de trás. Então, é meio como o assunto da inclusão. Quando a gente, há 20 anos atrás, eu trabalhei com inclusão, porque eu fui psicóloga de APAE. Há 20 anos atrás, quando a gente, mais de 20, quando a gente começa a falar sobre inclusão de pessoa deficiente dentro da escola, aquilo era um absurdo, onde já se viu desde os próprios pais. Hoje, quando a gente vê que uma criança com deficiência não está incluída na escola regular, a gente já fala, opa, principalmente quem trabalha com isso, porque já naturalizamos, então, aos poucos e com muito sofrimento, estamos naturalizando a inclusão da pessoa com deficiência. Da mesma forma, nós estamos fazendo com o racismo, né? Nós estamos lutando, então eu estou vendo nos streamings, na televisão, nas revistas de moda, a inclusão da pessoa negra, certo? Então, eu acho que é hora da gente começar também a incluir a velhice, porque nunca a gente foi tão velho. Você sabe disso, né? E a gente está Nunca. aí cada vez mais, né? A gente está chegando aí em 2020, Exato. né? Nós temos uma população de idosos, de velhos aí enorme.
mundo inteiro. Exato. E alguém tinha falado comigo, eu não vou lembrar, se a pessoa estiver aqui vai me xingar, que falou assim, Fábio, no exterior não é assim. Você entra nos locais, eu estou falando de mercado de trabalho, Não é assim. não é assim, é só aqui no Brasil que está começando e ainda você nota que às vezes é só para, tipo cota, eu vou ter só para cota, né? E você vê algo natural fora do país. Você acha que a gente ainda tem muito que caminhar? Eu acho que é um fenômeno mundial e é um fenômeno mundial a questão do medo do envelhecimento, né? Ela é universal, na verdade. E a questão do rejuvenescimento é também. Mas a nossa questão brasileira, eu penso nisso, a gente sempre, não adianta, a gente sempre, pelo menos a minha geração para cá, muito sexual, né? A gente é muito ligado a corpo, o brasileiro, a muito mais corpo do que cultura, que é uma diferença, infelizmente, desculpa, estou generalizando, não são todos os brasileiros, mas a maior parte, nós somos muito ligados a corpo, né? A gente vai, você mora no Rio de Janeiro, você sabe disso, as academias e, né? Então, oi? Tem uma academia aqui em cada esquina. Então, aqui também, viu? Aqui no interior também, mas assim, eu creio que aí a questão do culto ao corpo é muito maior, né? Mas é uma coisa do povo brasileiro. Então, eu acho que nesse quesito a gente precisa melhorar. Nessa coisa do valor que a gente dá para o corpo escultural, para o corpo jovem. E existe, porque eu li muito em revistas, né, de fora daqui, justamente por essa preocupação, por pensar, será que isso é um fenômeno só nosso? Mas existe uma ditadura contra a ruga, né? Eu sofro, claro que eu sofro dessa ditadura. Então, isso é mundial, tá? Tanto que a Coreia, né, desenvolve um skincare de rejuvenescimento absoluto. E desde que o mundo é mundo, eu encontrei referências, eu não, a Beauvoir, ela encontrou referências de fórmulas de rejuvenescimento no Antigo Egito. Ninguém quer ficar velho, ninguém quer morrer, né? Porque a velhice, ela remete à morte, à dependência, né? Não é um assunto fácil. Dentro disso que você está falando, recentemente, aí um grupo de atletas, eu estou falando, eu vou usar a rede social, porque assim, muito se fala sobre rede social, e aí cada um aí pode ter uma opinião sobre, mas eu sempre olho de um lado, eu faço um olhar positivo e vou trazer para o nosso assunto, para o nosso papo. Várias atrizes, eu não vou lembrar o nome de nenhuma agora, enfim, Tá. Bel Kutner, várias atrizes aí se colocaram sem maquiagem. Você viu esse movimento? Eu vi lá atrás, foi isso, não é? Ano passado? Isso, e que foi muito legal, né? A rede social sempre te mostra você vender, né, uma vida, uma alegria que nem sempre é o que está acontecendo. Então, no momento em que essas mulheres aparecem, eu vou citar aqui uma que eu gosto muito, acompanho, em breve quero ela aqui, que é a apresentadora, jornalista Fontenelle, quando ela pintou o cabelo, deixou o cabelo ficar branco. Eu lembro. Uhum. Astrid, não vai pintar o cabelo, vai deixar branco? Que isso? Tá velha. Vai ficar velha. Foi esses comentários que ela escutou no feed dela. E aí você vê que o comentário nem foi de homem, foi de uma mulher falando para outra. Então, mas a mulher é muito etarista. A gente sofre muito com o etarismo, porque eu acho que desde que a gente é pequena, né? Igual eu te falei, a Irene Ravache, eu tinha 10 anos quando eu ouvi isso, né? De que, olha, a mulher velha é uma mulher feia. Então, aí entra na questão da beleza, dos padrões de beleza. Porque eu vejo, eu vou falar, minha pálpebra caiu esse mês, de um dia para o outro eu acordei, eu não tenho mais essa pálpebra. E aí eu penso assim, ninguém sabe, eu sei.
que a minha pálpebra caiu, entendeu? E é isso que é doido, porque aí eu falo, poxa, eu tenho que ver beleza nisso, sabe? Não é feio porque a pálpebra caiu, ou porque a luz que a gente põe, você sabe disso, ela transforma, né? Claro. Então, né? Mas assim, as linhas de expressão, as manchas, não é feio. E eu estou tentando pôr isso na minha cabeça e na cabeça de quem passa por mim. Sabe? É claro, eu não quero ter o rosto manchado, mas eu sou de uma geração que fritava na praia com rayito de sol, urucum. Então, assim, desculpa, a pele é manchada. E por quê? Porque eu vivi essa coisa que vocês não puderam viver. Desculpe, jovens. Eu tomava sol sem protetor solar. Olha que delícia. A Ana tá Você dizendo aqui, entende? agora É. deixou de pintar o cabelo e foi muito criticada. A Xuxa, coitada, você vê que as pessoas acabam com ela porque querem aquela Xuxa ainda de Xuxinha, de bota. Isso aí ela falou, gente, não cabe mais, se liga. Uh-uh. Uh-uh. Né? Então, assim, Não, cara. você não tem o direito, né? É isso que ela estava falando, eu não tenho direito de envelhecer e de me sentir bem por isso. Então, eu posso simplesmente, ó, eu estou experimentando me sentir bem na minha meia-idade. Mas por quê? Aí é que eu digo, eu precisei ir fazer, na verdade, uma busca de aonde reside a beleza. Aonde está a minha beleza? Aonde está a beleza das pessoas? Se não no que elas são. A Lu Alckmin, até eu escrevi aquele dia lá, que qualquer pessoa, ela aparenta o que ela é, aquilo que ela dá valor, aquilo que ela fez durante a vida dela. É isso que ela aparenta, eu aparento, sabe? Que você aparenta quem você é, o valor que você dá para a tua roupa, o valor que você dá para o skincare. É isso, olha lá, essa cobrança pela perfeição juvenil, a Paty está falando, gera muita, mas é muita angústia, principalmente em nós. E está sendo muito interessante eu poder estudar, tá tendo essa oportunidade de poder estudar, ver meus pais envelhecendo. E eu tô vendo eles envelhecerem bonitos, sabe? Eles estão bonitos, assim, num sentido de glória mesmo, entende? Então, eu acho que é uma forma que a gente tem que se dispor a romper com essa angústia que a Paty está falando, sabe? E começar a tentar buscar onde está a nossa beleza, onde está o nosso brilho, entende? Mas quando você fala isso, qual é esse movimento? E eu acho que ficou muito mais visível, acho que ele ficou bem visível durante o isolamento social, porque você teve que, a parte está dizendo, envelhecimento é um privilégio de viver. Paty, sem dúvida. Então, no isolamento social, onde a pessoa com mais idade, o velho, teve que ficar em casa, não podia sair. Qual é esse movimento de achar exatamente isso que você acabou de falar e do que a Paty está dizendo aqui? Como é que a pessoa ela vai se conscientizar disso? Se naquele momento, e a gente sabe que dentro da nossa sociedade, o velho é sempre jogado para o lado, né? Uhum, uhum. Não, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Por isso que eu falo, a gente está envelhecendo legal e dentro de uma dignidade, vamos dizer assim, né? Nunca vista. Então, isso é muito novo. A gente está experimentando o lugar da velhice. A gente precisa quebrar esse paradigma. E a quebra vem de nós. Então, da onde? Do autoconhecimento, meu amigo. Sem a gente, é isso que eu acho que precisava. E eu acho que a própria meia-idade, o que eles chamam de crise da meia-idade, é meio que a meia-idade te empurra a se conhecer, porque te impele a falar, cara, você chegou num ponto que ou vai ou racha, né? Porque é daqui para a ladeira abaixo. Então,
Então, te obriga a se autoconhecer. Eu acho que o movimento, inclusive o movimento da pandemia, ele nos obrigou a se conhecer, né? Era disso que você estava falando? Eu entendi direito? Exatamente, exatamente. Está sendo aí cirúrgica, é isso aí. É isso aí. Uhum, uhum. Um outro lugar, e agora saindo de pandemia, voltando agora para o dia a dia, tem uma amiga que ela está com 50, fala a idade dela aqui, que eu não vou citar o nome, então se caso ela fique chateada, ninguém vai saber, tá? Ai, Ela mas vai não ficar... é para ficar, é exatamente isso, é sobre isso, Eu né? não vou citar o nome, pronto, eu não vou falar o nome dela. Ela É, está com 55, ela tem reclamado muito, ela disse, cara, não estou encontrando um cara que a gente consiga ter um relacionamento mais sério, só quer transar. Mas qual é o problema? Por que você não curte? Porque você sempre foi condicionado, né? De novo, a gente vai falar que a mulher, ela tem o quê? Tem que estar casada, tem que ter uma relação fixa. O homem, ele pode tudo, né? Inclusive, ainda, né? é super certo, né? A sociedade super apoia. Por que você não pode curtir? É, Olha de uma outra forma. O que eu falei para ela foi de outra forma. Porque ninguém quer compromisso. Não, por que você não pode curtir? Experimentar. é, é. Então, é uma questão, é isso que eu falo, a raiz de tudo, por isso que eu amo a fenomenologia. Gente, assistam o meu canal, essa semana passada eu falei sobre liberdade, sobre o quanto a gente é livre para acreditar no que a gente quiser. Ciência. Olha lá, a avó do Bruno tá namorando. Aê, ai, me deu inveja branca da avó dele, porque eu não tô namorando. Ó, quem que tá falando? Eu não consigo. Eu não consigo. Você acompanha? Tá vendo? Se ela tivesse colocado lá no negocinho, aqui na caixinha, a Dalila está dizendo. Há Ah, alguns anos atrás, eu vi uma senhora que o homem deve ser rico e a mulher bonita. Eu fiquei muito ah. chateada. Afinal, ouvi isso de uma senhora, eu era uma adolescente fora dos padrões. Ah, então. Na verdade, é isso, ninguém tem que nada. Você não tem que responder a nenhum padrão, a nenhum critério. Eu acho que é daí que parte o autoconhecimento mesmo. Você saber qual é o teu ponto de dignidade, a tua hora de parar e de, assim, pensar, olha, é assim que eu sou. Por que que eu estou falando a tua hora de parar? Se meu pai, eu vi que meu pai entrou, ele deve estar assistindo. Eu tenho uma tia-avó que era, tinha, né, uma tia-avó que era tia do meu pai, que ela dormia de máscara porque ela não fechava os olhos de tão esticada. A boca também, é isso em 1980. E então, tem uma hora que precisa parar, eu acho, porque é muito sofrimento você lutar contra a ditadura da ruga, porque a ruga é algo natural, né? É feio porque durante uma vida inteira te disseram que é feio. Mas eu creio que exista uma outra forma de você olhar e se olhar. Eu não quero ser teórica, eu quero ser prática nisso. É olhar e falar, poxa, que bom. Igual falou a Patrícia, é porque eu vivi que isso aconteceu. Eu tenho isso porque quando será que eu ganhei essa ruga? Sabe? Um tipo de. Você tem que lidar bem e não lutar contra. Eu acho que é o ponto da dignidade, sabe? A Ana está dizendo o seguinte, a Ana que vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente. Eu me Ah, sinto privilegiada por ter chegado aos 60, mais linda do que aos 30, em todos os aspectos. Parabéns, Ana. É esse o movimento. é É por isso isso que aí. estamos, né, Gisele? É isso aí. E você falou, eu queria ter, então, porque todo mundo fala, né? Ai, eu quero ser jovem, eu quero ser jovem para sempre. A propósito, eu quero falar sobre os homens, porque eu ouço isso muito da boca de homem no consultório. Espera aí que eu vou falar de homens, porque eles sofrem pra caramba, mas homem é um bichinho que sofre calado, né? Eles não vão abrir aqui, que nem nós estamos aqui. Olha, eu sofro na frente do espelho porque minha pálpebra caiu. Eles não vão fazer isso, né? Bom, mas porque ser jovem é lindo, porque tem uma pele viçosa, tem testosterona, né? Tem, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu tá para nascer o jovem que não fez na vida. Faz muita burrada, sabe? E é uma coisa que hoje, eu acho que se existe um privilégio de você partir da meia-idade, é justamente você ser mais cauteloso com as coisas, é você tomar a tua experiência e não fazer mais merda. Então, assim, eu não quero ser jovem, desculpa, eu falei palavrão. Pode. Eu não quero ser jovem para sair fazendo merda igual eu já saí na minha vida. Eu prefiro estar aqui onde eu estou. Gisele, e tem uma Oi. coisa, né? Eu falo nessa caminhada aqui do Bora Conversar, e tem um sabor que me desculpem os jovens, mas a maturidade, ela traz tantas certezas pra gente. Não é verdade? Principalmente do que você quer, fica muito fácil, porque eu penso e percebo isso empiricamente, que o jovem, ele sabe detectar muito bem o que ele não quer. Agora, ele não consegue definir muito bem o que ele quer. É difícil, eu percebo isso. Agora, com os meus pacientes mais velhos, parece que fica mais fácil deles definirem o que eles querem de verdade. Entende? É uma diferença grande nisso. Posso falar dos homens? Vai falar já. Desculpa. A Dalila, ela está dizendo o seguinte: A Dalila é ótima. ficar feia em paz. E ela é linda, a Dalila, ordinária. O Bruno está dizendo, agora sim você vai falar, Gisele. Sim, a gente sofre calado e não procura ajuda. É muito difícil. O homem, vocês sabem, é histórico, é cultural, né? Que mulheres frequentam muito mais os consultórios. Tinha vergonha de falar. Como? Eu tinha vergonha de falar dos meus sentimentos, eu tinha vergonha de falar uma palavrinha tão linda, eu te amo. Tinha vergonha de falar. Então, uma frase que eu ouço muito, e eu acho que, na verdade, é uma negação, é a dessa: eu não vou ficar velho nunca. Quando eu chego e rebato, né, em situações clínicas, eu digo assim, mas será que não é mesmo a hora, né, de parar? Porque é a meia-idade, parar e refletir sobre isso. Que meia-idade? Eu não fico velho nunca, eu não vou envelhecer. E é muito comum ouvir isso da boca de homem. Eu vou ser jovem sempre. Sabe por que eles falam? E é bem isso, é repetido. É a cabeça jovem. Então, e não é, porque é o corpo velho e a gente é um só. A gente é um só, a gente não tem dessa de mente jovem e corpo velho. A gente precisa, esse é um negócio orgânico, senão desequilibra, concorda? Porque a gente tem vontade, eu sei, eu ouço isso muito da minha mãe, ela fala, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas não tenho força, né? Isso é cabeça jovem, eu acho que isso é cabeça em dia. E ela vai no limite dela. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouco esse papo da juventude e começar a honrar o envelhecimento, que é uma coisa que a gente faz ao contrário, na verdade, o tempo todo, né? A gente honra a juventude e desmerece. Mas o homem sofre, o homem, ele sim, não é científico, a andropausa, né? Ainda não. Eu acho muito suspeito que não seja científica ainda a questão da andropausa, porque são homens ainda que dominam a ciência, né? Não é estranho que não tem estudo? Menopausa tem um monte, andropausa não. Mas é evidente, é claro que há uma queda, ela demora um pouco mais do que na mulher, né? Para acontecer, mas a necessidade da virilidade, a necessidade de ser galã, a necessidade de ser pegador, isso tudo aumenta. O Bruno está falando aqui que é um tabu. Eu ainda vou fazer um Bora Conversar sobre isso. Não sei se eu vou encontrar um homem para poder compartilhar comigo. O Bruno é meu ex-aluno, Não queremos broxar, é verdade. Como é que você vai broxar? O que há, né? Aí. Então, e aí recorre ao Viagra, mas
o Viagra, na verdade, como é que eu posso te dizer? É uma má fé, é um instrumento de má fé. Não tem outro nome. É uma autoenganação, né? Você está lesando outras partes do teu corpo, é claro. É constrangedor, é claro. Mas não. Importante, né? É a virilidade. E assim, tem a vantagem da beleza. Eu hoje mesmo assistindo série turca, que eu adoro assistir série turca, eu estava vendo, eu olhei um moço, eu falei, nossa, esse moço vai envelhecer de uma forma tão magnífica. E aí eu pensei, poxa, que desvantagem, porque a moça que estava do lado, eu comecei a envelhecer ela, né? E a mulher, infelizmente, do ponto de vista estético, o homem, ele tem uma questão que ele fica mais bonito mesmo, né? Não é que ele fica mais bonito, eu não sei dizer, mas eu não sei te dizer se isso é cultural, se isso tem a ver com assimetria, eu não sei. Mas é mais fácil na questão estética. É bem mais fácil. Agora, eu vou dizer que na questão orgânica, no sentido pessoa, corpo, a gente, mulher, eu acho que lida melhor. A Dalila tá te dando um conselho, Bruno. Pode broxar. A gente sabe que às vezes acontece, não precisa passar. Dado o Olha lá, recado. o Bruno, Dalila quer o direito de ficar feia, e você quer o direito de broxar de vez em quando. Eu acho que vocês deviam se encontrar. Aí, ó. Ó, fica a dica. Mas ele também fez uma pergunta muito interessante. O Bruno. Ele está perguntando o Uhum. seguinte: Ele é como ótimo. a associação entre velhice e inutilidade no mercado de trabalho, como a Ah, aposentadoria? então, isso a gente a nossa civilização ocidental, né, a nossa sociedade ocidental está cada dia mais relacionando a questão da produtividade, né, a produtividade ao sucesso pessoal, né? Muita gente, quando para de produzir, se entende mesmo, olha, que sentido tem a minha vida então para a sociedade, né? Então muitos velhos eles vão arrastando até onde eles podem, né? O trabalho, que é para não admitir a questão da improdutividade. Eu ontem pus, chamando para nossa conversa no LinkedIn, isso, que o LinkedIn é etarista, não é o LinkedIn que é etarista, são os recrutadores, os selecionadores, os donos das vagas que são etaristas. Tive uma reação só no post, mas tudo bem. Então, mas a gente precisa olhar no espelho, é uma coisa muito nossa. E aí é que entra a relação. Você precisa ver que você, de autoconhecimento, que você é muito mais do que o teu trabalho. Aí é que entra. A gente não é só o nosso trabalho. A gente não é só produtivo quando a gente produz dinheiro, como o mercado, o LinkedIn e né, quer. A sociedade positiva, né, de positividade tóxica, faça. Não, a gente não é só isso. É preciso que a gente, então, é uma oportunidade de você aumentar suas possibilidades de vida no envelhecimento. Só que as pessoas ficam só pensando na parte da morte do envelhecimento, entendeu? Na parte ruim. Mas eu acho muito gostoso quando eu ouço, olha, eu sempre quis fazer bordado e nunca pude, agora eu faço. Eu acho que isso é aproveitar, não tem só morte, degradação no envelhecimento, na velhice. Você pode se reinventar. E eu vou dizer, Justo. porque agora eu vou Ah, chamar uma é? pessoa que vai dividir tela aqui comigo e com a Gisele, todo mundo está aqui. Ana, eu me atrasei, Ana. Cadê você? Dá um oi aí. Eu acabei me atrasando. Eu falei para ela que eu ia chamá-la 8h20, 8h30, mas aí a Eu gente falo embalou. pra caramba, eu falo demais. Falamos de a galera tá aqui com a gente também está participativa, que é uma delícia. Então, Ana, eu vou te colocar aqui para dividir tela com a gente. Ela disse
parece que ia ficar... Eu tô nervosa, eu falei, não fique nervosa. Vai ser tudo... Não fica, não. Não tá aqui. Oi! Estou aqui. Oi, querida. Seja bem-vinda, Muito viu? obrigada. Estou aqui assistindo vocês e me deliciando com essa conversa maravilhosa que eu amo. Estou Você Obrigado. gosta de falar sobre isso? lógico. Olha aqui. É, né? É, tô vendo. Ah, Ana, deixa eu falar um pouquinho da Ana. Eu estava fazendo a pesquisa para o nosso assunto. A Ana, para mim, ela não está aparecendo. Ela tá. Para você tá aparecendo direitinho, Gisele? pra mim tá. Para mim, ela fica carregando aqui na tela. Será? Não sei. Pra mim tá tudo bem. Não, então vamos embora. Eu estou escutando, eu só não estou vendo a Ana, que ela fica carregando. Mas enfim, bora conversar. E aí achei uma matéria dela, mas quem vai falar vai ser ela. É muito importante essa virada que você deu. Como é que você foi, Ana, para as redes sociais falar de moda? Inclusive, para o Bruno também está normal, então eu não sei que tá, deve ser a minha internet, então. Mas eu estou vendo para você, né? Tá tudo bem. Conversar. Vamos lá. Ana, como é que foi essa sua virada aí que você foi? Você já estava nas redes sociais? Ou em que momento você começou a ver que você tinha aí uma caminhada para falar de moda, trazer essas dicas? Como é que foi isso, Ana? Olha, eu já estava nas redes sociais e durante a pandemia, sessentei. E eu não podia sair de casa. Meu filho falava, não, mãe, não vai, eu vou ao mercado. Não, mãe, não saia. E aí eu fiquei, falei, e agora o que eu vou fazer? Eu gosto de rua, eu gosto de shopping, eu gosto de ver gente, eu gosto de ver lojas. Ele, mãe, você tem tanto look, tantas coisas lindas, vamos colocar isso no jogo. Vamos colocar à mostra. E aí a gente começou a fazer vídeos com os meus looks no Instagram. Ah, então, o seu filho é um parceiro seu nisso. Sempre. Ai, que legal! Oi? Não ouvi. Qual o nome dele? Pedro Lino. Pedro, um beijo, é isso. O essa meu parceria. também é Pedro. Ai, E aí Pedro. a gente começou a fazer vídeos. E eu sempre gostei de moda, sempre gostei de estar bem arrumada, minha autoestima sempre lá em cima. E aí a gente começou esse movimento, né, no Instagram. E aí começaram a chegar seguidores, e eu comecei a gostar da história, comecei a publicar mais os meus looks do dia. E aí a história começou. Você faz um roteiro para isso, Ana? Ou é no dia, você pega, vou botar essa roupa aqui e vou publicar? Como é que é? Como é que faz esse movimento aí na rede? Eu gosto de me arrumar. Eu trabalhei, sou professora aposentada. Eu trabalhei durante 33 anos. E quando eu me aposentei, eu falei assim, eu não vou desistir de mim. Eu vou me arrumar como se todos os dias eu estivesse saindo para ir trabalhar. isso aí. E aí foi. E aí, para mostrar para as pessoas que todos os dias a gente pode se arrumar, que a gente pode ficar linda. E eu me arrumo todos os dias. Eu faço a minha caminhada, a minha corridinha todos os dias, de domingo a domingo. E chego. Alguém está dizendo aqui, isso é verdade. Sempre muito elegante. A Isete. O nome dela, eu tenho que mandar um beijo para um amigo meu, dizendo Ah, que é. está tudo bonitinho, imagens, som, diretamente de Paris. Um beijo para ele. Obrigada. Estamos chiques. Vem cá, Ana. Arrumo e pronto. E vou mostrar o meu look do dia para as minhas seguidoras. E você também dá dicas, né, Ana? Dou dicas de... Outro dia que você fez um negocinho na roupa, que você pode usar ela de uma outra forma. Isso tudo é coisa que você faz no seu dia a dia, que você passou a compartilhar nas redes. Sim, todos os dias eu me arrumo para mim. Eu não me arrumo para mostrar. Isso aí. Então, vou me Isso pra aí. mim, para eu ficar bonita, para eu me sentir bem. Faço a minha make todos os dias. Faço meu skincare, minha make, me arrumo meu cabelo. Para mim, para eu me sentir bem. Me olhar no espelho e me sentir linda. Por isso que eu disse que depois dos 60, eu me sinto muito mais bonita do que aos 30. Porque agora, Que linda. para mim, para me sentir bem, tá? Então, e aí eu mostro para as pessoas Você, que elas podem também.
Posso perguntar? Você era assim? Você sempre foi vaidosa? Sempre fui vaidosa. É, Eu né? trabalhei com Ah, alunas normalistas. Então, eu era o exemplo para as minhas alunas. Elas iam para a sala de aula, dar aula para outros alunos. Então, eu me arrumava para mim e para elas. Para elas uhum, uhum. linda para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. E Né? como, Ana, como é que o seu ciclo de amizade? O que você percebe? Você é uma inspiração para elas? Sim. Os depoimentos que eu recebo das pessoas, que muitas pessoas, muitas amigas já se modificaram depois que começaram a me seguir, que começaram a se inspirar em mim. Não usava cor, passaram a usar cor, né? E se sentiram muito melhores usando a cor. Passaram a se arrumar todos os dias. A vontade de fazer atividade física todos os dias. Então, eu recebo depoimentos sempre de pessoas que se inspiram em mim e querem fazer coisas boas para elas, né? Porque a gente vai fazer isso para a gente, não é para os outros. Ajuda as pessoas, a gente inspira as pessoas, mas a gente está cuidando da gente, né? E eu cuido de mim sempre, todos os dias. Isso. Gisele, você fez uma Ah, pergunta para a Ana que eu achei bem pontual, né? Quando você perguntou assim, mas você sempre foi assim? Porque às vezes uhum. aí a gente volta ao início, né? Dentro dessa sociedade em que a gente vive, onde a mulher ela tem que sempre. Estou dizendo que isso está mudando, hein, gente? Já mudou muito. Mas a gente sabe, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, nessa submissão em que a mulher sempre viveu, para ela virar essa chavinha, que para a Ana foi algo sempre muito natural, como é que ela faz? É justamente. Então, por isso que eu perguntei, justamente, porque existem mulheres que não são tão vaidosas, né? E a partir de uma certa idade, elas começam, mas não é uma coisa da aceitação de si, mas sim de lutar contra o próprio envelhecimento. Então, tem essa coisa. Agora, tem a pessoa que resgata a autoestima dela, né? Que é o caso é onde eu quero chegar. A autoestima não é relacionada ao seu corpo, não é isso. Ela transcende seu corpo, não é, Ana? O que você fala não é do seu corpo, do se arrumar no sentido, vou me arrumar para ficar bonita. É porque você gosta de você, Eu, não é isso? eu gosto de me sentir bem. Então, É, me sinto bem arrumada, né? ponto. Para mim. Então, todos os dias eu faço isso com prazer. Todos os dias. E é um movimento, Ana, e é um movimento porque tem muita gente que, de novo, eu estou falando aqui, vocês podem me corrigir, igual a Gisele me corrigiu lá no início, eu adorei porque eu refleti, já mudei uma palavra que eu falei e que percebi que estava sendo uma bobagem que estava dizendo. Então, obrigado, Gisele. Mas o que Ah, eu quero ah. dizer é você, dentro desse lugar aí, né, você está aqui, para você sempre foi muito natural. Tem mulheres que têm uma dificuldade, por exemplo, com relacionamento. Eu citei até uma amiga minha. Para você, como é que você vê esse lugar? De relacionamento, Isso. nossa, eu me sinto bem com as pessoas. Eu estou casada há 39 anos. Eu vi a trinta e foto. nove anos. E com uma pessoa que cuida de mim também. Então, esse relacionamento nosso é assim, pode falar. Não, eu não quero te interromper, termino. É assim, é de carinho, é de afeto, é de estar junto, é de gostar de estar junto todos os momentos, né? Isso a gente passa porque a gente não finge, é o dia a dia nosso mesmo, Natural. natural. Gisele, eu toquei Oi. nesse. Porque, de novo, eu quero citar esse exemplo. A Ana, ela tem um parceiro, um cúmplice de vida. É diferente É. quando tem alguém em que eu já presenciei cenas de casais, que a gente conhecida, que eu conheço, próximo, né, que fica assim, mas você já está velha para fazer isso. Nossa, Hum. Aquelas frases que eu usei lá no início. Vocês provavelmente já ouviram isso aí em algum momento. Porque
é uma mentalidade em que você só vai mudar também quando você tem esse movimento de se posicionar. Fala, cara, não é Exatamente. muito bem, obrigado. Vou usar sim, porque eu gosto. E esse condicionamento, como é que você muda ele com alguém que você já está um tempão, Gisele? Eu penso que é conversando, é se impondo. Você falou uma frase que foi assim: a gente só permite, como é que foi no final do seu story de hoje? Aquilo que a gente tem, só acontece o que a gente permite, é isso. É se conscientizar disso, então, e começar. Primeiro a gente se livrar dos nossos preconceitos, né? E depois você tem que falar. Igual quando uma pessoa me elogia, porque eu não aparento a idade que eu tenho, eu digo, mas antes eu falo, ai, obrigada, antes, né? Agora eu já falo assim, mas o que eu devo aparentar, então, se não é a idade que eu tenho? Não é? O que eu devo aparentar? Eu sou a mais mal educada, sabe? Quando me falam isso, porque eu penso que mal educada é essa pessoa que vem dizer, nossa, ser jovem é que é legal, e você parece jovem, porque é isso que eu leio na entrelinha, né? Eu acho que não tem problema. Então, primeiro você tem que se imbuir disso, que não tem problema envelhecer, né, Ana? Aí eu amo. Nossa, eu me amo. Então, não tem problema envelhecer. Primeiro você tem que se imbuir disso. E aí sim você começar a reagir, porque quando a gente reage, a gente ensina. Essa pessoa que fala, nossa, como você tá jovem, você nem aparenta a idade que tem, eu te dava uns 30 e pouco. Nossa. Ela vai parar para pensar ela vai parar para pensar na próxima, ela não vai fazer de novo. É assim, a gente vai, na verdade, educando o povo que se apresenta na nossa frente a respeitar. Deixa eu ser, né? Desculpa, Ana, fala, querida. Então, a questão... Nossa, mas você usando essa roupa, usando esse cropped, eu vou usar aquilo que eu quero, que me veste, aquilo que eu sinto bem vestindo, né? Eu não vou me ridicularizar, né? Mas eu vestir aquilo que eu me sinto bem, que é meu. Eu comprei porque eu gostei, vou usar, né? Então, essa história de que você tá para usar, para fazer, não existe. Para mim, não existe, né? Então, eu não estou velha porque não posso usar. Lógico que eu posso. Eu vou. Ana, você está falando de onde? De onde eu moro? É. Brasília. Brasília, nossa, olha nós onde nós estamos. Que legal isso. Eu queria, o nosso tempo passou rapidinho, porque é sinal. Rapidinho, Gisele. Já vai dar aqui 9 da noite. Rapidinho assim, voou. Mas é sinal que o papo rendeu, o papo foi bom, foi gostoso. Eu acho que a gente está deixando aqui uma reflexão. Eu faço, eu acho que o prazer de fazer esses encontros aqui, Gisele, é exatamente mudar, transformar, repensar, tá certo? Rever. E você conseguiu com a gente. Ai, ganhei, obrigada. Ganhei a noite. Uma coisa, muitas pessoas me pedindo para você deixar gravada essa live, tá? Tem condição? Eu vou deixar, fica no meu feed. Isso aqui vai virar também um podcast, vai para o YouTube. Você vai escutar onde você quiser, em breve, vai estar em tudo. Marca a gente, né? Marca lá no YouTube, marca. Pode deixar que eu vou marcar, porque que delícia de papo. A sensação fica parecendo que a gente se encontrou para conversar, beber tomar uma cervejinha. Verdade. Que delícia de você, viu? Que astral bom que você tem. Fala, minha querida. Quem? Ana? Não, eu falei uma cervejinha, uma aguinha. Aguinha. Também tô. Mas eu também bebo uma cervejinha, tá? Deixa aqui.
Bom, eu agradeço a oportunidade, adorei te conhecer. Se quiser, me chama de novo, que eu venho, viu? Eu também. E, Você, Gisele, é ah, linda. Parabéns. obrigada, querida. Quarentão, cinquentona e sessentona. Olá, nós estamos isso mesmo, 40, 50 e 60. Foi lindo esse encontro. Nossa, Estamos todos lindos. Ó, gente, existe vida depois dos 40. Irene Ravage, nós chegamos no século XXI e conseguimos mostrar que existe vida. Ninguém é transparente depois dos 40. 60, né? Estou amando ser sessentona. De verdade. Linda. Muito obrigada. Linda. Muito obrigada. Você é maravilhoso, lindo. Amei de Lindo. Velho também. Eu adorei. Foi um achado aqui encontrar vocês, viu? Vamos nos encontrar muitas vezes, eu tenho certeza disso. Porque esse assunto rende e merece, merece refletir. A Dalila a nossa vibe, vai seguir a gente. Querida, obrigada. Queridíssimo. Podia até dividir tela aqui numa próxima vez com a gente. Bruno e Davi. Os meus dois Giselinhos amados. Eles são os queridos. Nós, estão convidadíssimas a dividir tela comigo e com a Gisele, porque ela vai voltar e a Ana também vai voltar, viu? Vamos pensar no próximo, uma continuação do nosso tema de hoje. Tá bom? Sim. Cada um ficou com a gente. E vocês, muito obrigado, Gisele. Ana também. Obrigada. Tchau, queridos. Fiquem bem. Tchau. Obrigada. Vamos nos encontrando por aqui. Tchau. Tchau.